Olá, como vai você? Que bom é tê-lo aqui conosco para mais um programa Ouvindo a Voz de Deus. Seja muito bem-vindo. Neste lugar estão depositadas pessoas queridas que um dia fizeram parte de uma família aqui nessa terra. Hoje eles estão mortos. Mas o que acontece depois da morte? Haverá vida? Eles estarão mortos para todo sempre? Ou haverá a possibilidade de uma ressurreição? Você vai descobrir as respostas a essas perguntas no programa de hoje, que começa agora. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo da Bíblia na nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Você está no canal Adventistas Parque Piauí e você é muito bem-vindo aqui. Se você quiser conferir os nossos outros conteúdos, fique à vontade para assistir sermões, cultos, eventos, entrevistas com profissionais de saúde. Muita coisa interessante, edificante para a sua vida pessoal e também para a sua vida espiritual. Tá bom? Seja bem-vindo para nós mais uma vez aqui estudarmos agora a Palavra de Deus por alguns minutos. Com certeza o Espírito Santo quer ensinar muita coisa para a gente hoje, nós precisamos estar de mente aberta para que Ele fale conosco. E não esqueça, você já sabe, se você desejar entrar em contato conosco, basta pegar o seu celular, apontar a sua câmera para esse código QR, ou então salvar no seu celular esse contato, esse número de telefone, número de WhatsApp, e enviar uma mensagem para a gente dizendo assim, olha, eu quero estudar mais sobre esses assuntos, eu quero conhecer a igreja, eu quero conversar com alguém, eu preciso desabafar, seja o que for. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Mande a mensagem no nosso WhatsApp, com certeza alguém vai lhe responder, tá bom? Então vamos então aqui para o nosso slide, né? Para a gente então ir direto para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é a verdade sobre a morte. Olha que tema interessante, a verdade sobre a morte. E nós vamos entender hoje exatamente o que a Bíblia nos fala a respeito da morte, do que acontece com alguém quando essa pessoa morre. Mas antes da gente entrar nesse assunto, como já é de praxe, a gente não pode deixar de relembrar então o que a gente já aprendeu até aqui. No último estudo, nós aprendemos então sobre o milênio, né? E nós vimos que após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu, a terra ficará sem forma e vazia, não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. E no fim desse período a gente viu que a Nova Jerusalém vai descer para a terra com os salvos. Satanás vai então formar um grande exército ali, cercar a cidade, vai tentar tomar a cidade, mas todos serão queimados com fogo e enxofre. Então, é isso que vai acontecer. Recapitulando, Jesus volta, os salvos vão para o céu, enquanto na terra os ímpios estão mortos e Satanás vai ficar confinado a essa terra desolada, desabitada, né? Então a terra estará aí pós-apocalíptica, né? Como a gente disse no último estudo, durante 1000 anos. Mas, quando encerrarem os 1000 anos, os ímpios ressuscitarão, Satanás os incentivará a atacar a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus e agora pousa sobre a terra com os salvos. Só que quando eles tentarem fazer esse último ataque desesperado, Deus então fará chover fogo dos céus e consumirá a todos eles, Satanás, seus anjos e a todos os que se posicionaram ao seu lado e contra Deus. Tá bom? Mas a gente vai então para o nosso estudo de hoje, porque ele tem muitas coisas a nos ensinar, principalmente sobre essa destruição final. Como é que será essa morte, esse lago de fogo e enxofre? Será que as pessoas ficarão queimando eternamente lá? Será que já existe alguém sendo queimado eternamente hoje no inferno? Ou alguém já no paraíso? O que a Bíblia nos diz a respeito desse assunto? Então vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo nos dê sabedoria para entendermos a palavra de Deus, para que Ele ilumine a nossa mente. Oremos. Santo Deus e amantíssimo Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra para nos ensinar. E nós estamos aqui hoje, Pai, para sermos ensinados pela Tua palavra.
Então te pedimos, Pai, nos envia o Espírito Santo para que ele possa clarear a nossa mente, nos fazer, Senhor Deus, bons entendedores da palavra. E assim essa palavra possa penetrar no nosso coração, nos levando a aprender e a nos tornarmos praticantes dos ensinos da Bíblia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A gente vai responder algumas perguntas hoje sobre o que acontece, não é, quando o homem morre, não é, após a morte do homem, de um ser humano, o que acontece? A primeira pergunta é: que material Deus usou para criar o homem? Bom, se a gente quer entender o que acontece com a morte do homem, é bom a gente entender como é que o homem foi criado. E eu sei que a gente já estudou isso aqui lá no nosso segundo tema, mas nós vamos então relembrar, não é? Que material foi que Deus usou para criar o homem? Lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, meu amigo, como foi que Deus criou então o ser humano? Ele juntou pó da terra, juntou o fôlego de vida, o sopro de vida, e com essa combinação o homem passou a ser uma alma vivente. O texto está dizendo que o homem passou a ter uma alma dentro de si, a ter uma alma vivente, ou a ser uma alma vivente. Olha para o texto novamente. O homem passou a ser uma alma vivente. Então, foi assim que Deus fez o homem. Pó da terra, fôlego de vida, unindo os dois, vira um ser vivo, um ser humano vivo, uma alma vivente, ok? Então essa é a fórmula da criação divina, né? A fórmula da criação do homem, né? Como na ilustração vocês estão vendo, né? Deus modelou ali Adão do pó da terra, então no final de tudo ele soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Mas e aí? E sobre essa questão de alma, o homem passou a ser alma vivente? Como é que é isso na Bíblia sobre alma? Como que a Bíblia se refere a essa palavra alma? Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Ezequiel 18, verso 4. Olha como esse texto é bem intrigante. Muitas pessoas falam que existe uma alma imortal. Mesmo depois que a gente morre, a nossa alma permanece viva, não é? Olha o que a Bíblia diz. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Como assim? A alma que pecar, essa morrerá. Então quer dizer que a Bíblia está dizendo que a alma morre, a alma não vive eternamente? Exatamente, queridos. A alma morre, a alma que pecar, morrerá. É porque para a Bíblia, e você vai ver no próximo texto, alma é a mesma coisa que uma pessoa. Por isso que Jesus está dizendo no texto aqui, ó, eis que todas as almas são minhas, todas as pessoas são minhas. Tanto o Pai quanto o Filho, todos são meus. E a alma que pecar, ou seja, a pessoa que pecar, essa morrerá. Olha o que Moisés falou em duas passagens, quando ele escreveu no Gênesis e quando ele vai se referir a esse texto que ele colocou no Gênesis, lá no livro de Deuteronômio. Primeiro Moisés escreveu assim, ó, e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então em Gênesis, Moisés fala assim, ó, 70 pessoas vieram para o Egito da casa de Jacó. E quando ele vai repetir essa informação lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 22, ele diz assim, ó, com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então percebe que para Moisés, que era um escritor bíblico, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, tanto alma quanto pessoa são exatamente a mesma coisa. E aí combinando com o texto que a gente já leu, em que Deus fala que todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá, realmente a gente entende que quando a Bíblia fala de alma, ela está se referindo a pessoa integralmente. Não a algo isolado dentro dela que permanece após a morte, mas a pessoa como um todo. É por isso que, voltando aqui também, ó, quando a gente viu que Deus criou Adão, o homem passou a ser alma vivente. Juntou o fôlego de vida com o pó da terra e passou a ser uma pessoa vivente. Passou a viver, passou a ser uma pessoa viva. Então, é assim que é a fórmula da criação e é assim que a Bíblia se refere à alma, como se refere a uma pessoa, tá bom? Mas e aí? Vamos responder agora essa pergunta. O que acontece com a pessoa, não é, com essa alma vivente, quando morre? Vamos ver então aqui 5 pontos. Primeiro, o corpo humano volta a ser pó. Sabia que a Bíblia diz isso?
Onde é que ela diz isso? O próprio Deus, quando falou para Adão as consequências que teria o pecado dele e de Eva, ele disse assim, olha, no suor do teu rosto, falando para Adão, né, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Sabe o que Deus está dizendo? Quando alguém morre, que essa pessoa então sepultada, ela vai voltar inevitavelmente a se tornar pó. E não é isso que acontece? Você já ouviu falar de casos de pessoas que foram exumadas depois de anos que já tinham morrido? E o que se encontrou lá? Quase nada, a não ser pó. É porque é exatamente o que Deus determinou. Quando alguém morre, esse corpo humano volta ao pó da terra. Se torna pó novamente. Era pó, volta para o pó. Ok? Mas outro ponto. O espírito, também chamado de ar, ou também chamado de fôlego de vida, ou sopro de vida na Bíblia, que é a mesma coisa, volta para Deus. Então, o corpo volta para o pó da terra. E o fôlego de vida, o que acontece? O pó volte à terra, como era, como a gente já disse, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, olha o que acontece quando alguém morre. O corpo humano volta para o pó da terra, vira pó, é sepultado e vira pó, e o fôlego de vida, o espírito, volta para Deus, que foi quem deu originalmente. Então, se todos nós estamos vivos hoje, é porque nós somos a combinação desses dois ingredientes, pó da terra e fôlego de vida. Um dia, quando nós morrermos, espero que seja daqui a muito tempo, ou que nunca aconteça, se Jesus voltar antes, mas o que acontece então com cada um de nós? Voltaremos ao pó, viraremos pó e o fôlego de vida volta para Deus. Tá bom? Outro ponto. O que acontece mais com alguém, com uma alma vivente, quando morre? A memória é entregue ao esquecimento. É isso que diz aqui lá em Eclesiastes 9, verso 5. Olha como esse verso é muito forte e muito direto sobre o assunto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então a Bíblia está dizendo que quando nós que estamos vivos, a gente sabe que um dia a morte vai chegar. Mas alguém que já morreu não tem consciência de nada. Ela não sabe o que se passa ao redor. Olha que interessante. Também a sua memória jaz no esquecimento. É isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Ah, mas eu aprendi de outro jeito. Eu sempre pensei que fosse assim, assim e assim. Aí você lembra que a gente viu que existe uma forma correta de estudar a Bíblia? Eu até usei esse exemplo. Se a gente quer entender o que a Bíblia diz a respeito do que acontece com alguém quando morre, a gente não pode pegar um textinho isolado da Bíblia e ler e tirar uma ideia dali. A gente tem que pegar um texto aqui, um texto ali, outro acolá, juntar tudo o que a Bíblia diz a respeito de um assunto para que a gente então possa chegar a uma conclusão acertada. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pegando vários textos em vários pontos da Bíblia, porque a Bíblia não veio organizada por temas. Lembra que a gente já falou isso? A Bíblia não veio organizada por temas. Nesse livro aqui vamos falar só sobre a morte, nesse vamos falar só sobre a volta de Jesus. Não. A Bíblia, os livros falam sobre muitas coisas. Então vamos pegando um texto aqui, um texto ali, e a gente vai então montando aqui a nossa conclusão. Tá bom? Mais outro ponto. Para onde vai a pessoa, não é? Essa alma vivente após a sua morte? Vai para o céu, vai para o inferno, fica flutuando no espaço, reencarna, vai para a sepultura. Para onde é que vai a pessoa após a sua morte? Olha com muita atenção esse texto que a gente vai ler agora. São dois textos. O primeiro ponto é: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A gente acabou de ler. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sabe o que o sábio Salomão está dizendo para a gente aqui? Enquanto a gente tem vida, é que a gente deve trabalhar, realizar os nossos projetos, os nossos planos, realizar nossos sonhos. Por quê? Porque para o além, depois da morte, ele está falando depois da morte, né? Para depois da morte, para onde a gente vai, lá não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha só. Quer dizer então que após a morte, para o ser humano, não há cuidado, não há amor, não há ódio, eles não sabem de ninguém, não veem a gente em lugar tal, eles não sabem o que a gente está fazendo, eles não ficam olhando ali, querendo ajudar a gente. Por quê? Porque aqui diz que não há obra, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Eles estão apenas descansando no pó
da terra sem nenhuma consciência do que está acontecendo. Olha esse outro texto aqui, ó. Jó 7, versos 9 a 10. Para a gente encerrar aqui esse ponto com chave de ouro. Por quê? A gente leu aqui esse texto de Eclesiastes e está falando aqui, ó, porque no além, para onde tu vais, mas esse além, o que é esse além para onde a gente vai depois da morte, né? Pode causar um pouco de dúvida, mas aí é um texto difícil. Como é que a gente então, como é que a gente consegue entender os textos difíceis da Bíblia? Os textos mais fáceis explicam os textos mais difíceis. O texto de Jó que a gente vai ler agora, Jó capítulo 7, versos 9 e 10, é um texto mais fácil que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse texto que a gente leu antes. Olha o que diz. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, para onde é esse além, que todos vão quando morrem, de acordo com o livro de Jó, é para a sepultura. É para a sepultura, queridos. A Bíblia é bem clara. Quando há o desligamento do pó da terra e do fôlego de vida, a pessoa deixa de ser uma alma vivente. E ela então repousa, descansa na sepultura. E a gente está muito próximo aí de uma data comemorativa muito especial, que é a data dos finados, né, dia 2 de novembro. Aqui na nossa gravação e também na data em que você está assistindo, a gente está bem próximo da data de finados, né? E é uma data em que as pessoas se lembram daqueles entes queridos, né, que já morreram, já estão nas sepulturas, né? Mas agora a gente tem uma pergunta a responder, né? Os mortos têm conhecimento de alguma coisa? E se não tem, como é que a gente explica então os fenômenos de supostas aparições? Porque a gente já viu aqui, eu vou voltar para você, ó. Os mortos têm conhecimento de alguma coisa. Olha o que diz o texto. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma, ok? Beleza. Então a gente respondeu a primeira parte da pergunta, né? Se os mortos não sabem de coisa nenhuma, não têm conhecimento de nada, então como é que a gente explica os fenômenos de supostas aparições? Ah, mas o fulano de tal, quando a mãe dele morreu, ela apareceu na mesma noite para ele, conversou com ele, falou com ele, tal, apareceu de trás da cortina, ou ficou acenando para ele. Você conhece alguma história desse tipo? Dessas supostas aparições de alguém que já morreu? Ah, foi o meu pai, talvez foi você mesmo, que passou por algo assim. Ah, o meu pai, o meu irmão apareceu para mim, ele falou comigo, ou ele acenou para mim, ou ele sorriu como ele fazia. Você já ouviu histórias assim? Se a Bíblia está dizendo que quando alguém morre, ela não volta a subir, a se levantar da sepultura, ela não vive de novo, ela não tem conhecimento, não tem memória, não tem amor, não tem sentimentos, como é que a gente explica então essas supostas aparições? Eu quero trazer um texto que a gente já leu aqui antes dos nossos estudos, mas ele vai nos ajudar a entender muito bem. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha o que a Bíblia está dizendo. Satanás e seus ministros, seus anjos, eles são capazes de se transformar até em um anjo de luz. O que dirá num pobre mortal ser humano? Então, o que explica esses fenômenos de supostas aparições não é outra coisa. Se não for nenhum fator psicológico, porque aí já tem também a parte da ciência mental, não é a minha especialidade, mas em alguns casos a própria mente da pessoa pode fazer ela ver coisas que ela não está vendo. Se não for esse caso, for realmente uma aparição de verdade, então, queridos, pode ter certeza, é uma obra do maligno, é uma obra de Satanás. E por que ele faz isso? A gente vai entender. Por que Satanás faz isso? Porque ele promove aparições de pessoas, faz com que pessoas vejam coisas, pensem que seus entes queridos estão olhando por elas. Queridos, a gente já estudou que quando Deus elaborou o plano da salvação, ele disse, olha, vocês têm a vida para se arrepender e aceitar a salvação. Depois que morre, não tem mais oportunidade de salvação. Enquanto é vida hoje, nós temos a oportunidade de olhar para Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos, aceitarmos a salvação e ganharmos a vida eterna. E um dia nós vamos morar eternamente com Ele. Mas depois que nós morremos, queridos, não há conhecimento, não há sabedoria, não há projeto,
não há salvação para ninguém. E Satanás, ele quer que você se perca. Satanás é um inimigo tão derrotado, porque ele já foi derrotado. Cristo já o derrotou na cruz. E ele é tão derrotado que ele é aquele tipo de mal perdedor, que ele não quer perder sozinho. Eu vou me perder, pois eu quero levar o máximo comigo, para pelo menos ferir o coração de Deus com aqueles que eu desviar dele. É isso que ele tem tentado fazer. E se agora ele chega para alguém e faz ela pensar que existe vida após a morte, a mensagem que está por trás é: se não nessa vida, na próxima eu vou ser uma boa pessoa. Na próxima eu me arrependo. Na próxima eu busco a Deus, a salvação. Vou aproveitar essa vida aqui agora. Quando der, olha que mensagem é que está por trás dessa ilusão de Satanás. A gente vai ver isso com mais detalhes numa história que aconteceu lá antigamente, no passado. Mas antes eu só quero revisar com você para ver se você entendeu bem, tá bom? A criação do homem, a gente leu lá em Gênesis 2:7. Foi a união de pó da terra mais sopro de vida. E essa união fez o quê? Surgir uma alma vivente, um ser vivo, uma pessoa, um ser humano vivo. Só que o que acontece então com a morte do homem, a gente leu em Eclesiastes 12:7. O corpo volta ao pó, o fôlego de vida volta a Deus. E aí o que acontece? O ser vivo ou a alma vivente deixa de existir. É isso que acontece, queridos, tá bom? Grave bem essas informações. E a Bíblia vai dizer pra gente, ó, quem unicamente possui imortalidade. Só para deixar, mesmo assim, cada texto que a gente está lendo é para deixar sem dúvidas mesmo, né? Mas vamos lá, lê mais esse. Quem unicamente possui imortalidade? Será que minha alma é imortal? Ela vai viver para sempre? Não importa se o meu corpo morrer, ela vai continuar vivendo, reencarnando, ou vai subir direto para o paraíso? Quem unicamente possui imortalidade? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. No versículo anterior, esse texto está falando de Deus, do nosso Deus. Ele é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Somente Deus tem a imortalidade, somente Ele tem vida eterna. É por isso que somente Ele pode oferecer vida eterna. Satanás pode te oferecer o máximo que ele conseguir aqui, riqueza, luxo, prazeres, mas ele não vai conseguir te oferecer a vida eterna, porque ele é um ser criado, ele não tem vida eterna em si mesmo para dar. Somente Deus é imortal. E ele nos concederá um dia, a todos aqueles que aceitarem o seu convite para a salvação, ele vai conceder a vida eterna também, para nós vivermos juntos com ele lá no paraíso. Mas nós vamos aprender um pouquinho melhor sobre isso ainda em outro tema, tá bom? Vamos lá. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? A gente já estudou isso aqui, lá no nosso tema 2 e 3. O Senhor Deus lhe deu esta ordem para Adão e Eva. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só o que Deus disse: se você me desobedecer, você vai morrer. Ele falou para Adão e Eva: quem me desobedece, quem peca, morre. A consequência natural da desobediência a Deus, que é o pecado, é morrer. Aí veio Satanás, né, com a serpente e disse: não, se você pecar, você não vai morrer, não. E ele disse exatamente isso para Adão e Eva: certamente não morrereis. Então, a primeira mentira sobre o que acontece com o homem após a morte foi contada pelo próprio Satanás a Adão e Eva. E aí, mas o que o pecado ocasionou ao ser humano? A gente até já estudou isso também, mas a gente está revisando só para a gente poder entender melhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí, Romanos 6,23 vai dizer também: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por causa desse pecado original, todos nós que hoje pecamos, nós estamos condenados à morte. Com o pecado vem a morte. É por isso que quando Deus vier para limpar o pecado, ele vai ter que remover também junto a morte, porque é a consequência natural do pecado. Tá bom? Só um detalhe, né? Uma observação a mais para fazer sobre esse texto. Você peca, eu peco, com certeza. Todos nós somos pecadores. Não importa quanto tentemos ser perfeitos, vez ou outra a gente desliza. Pode ser o mais humilde servo de Deus, até o mais alto líder religioso da terra também. Você sabe quem é o mais alto líder religioso da terra? Ele também é pecador.
Então todos nós somos pecadores, porque todos somos descendentes de Adão e Eva. Então, se todos somos descendentes de Adão e Eva e somos pecadores, o que nós temos já no nosso destino lá na frente? Inevitável, a morte. Então a Bíblia está dizendo que quando, no fim de tudo, em algum momento a gente vai morrer, porque a morte, infelizmente, é um quinhão de todo ser humano nessa terra. A Bíblia não está dizendo que nós temos uma alma imortal que sobrevive mesmo depois do nosso corpo, não. Ela está dizendo, ó, você é pecador, então você vai em algum momento morrer, infelizmente. Mas, e Jesus? O que ele achava de tudo isso? O que ele achava de tudo isso que o Antigo Testamento falou até aqui? Será que Jesus no Novo Testamento trouxe alguma perspectiva nova? Será que o ser humano mudou a sua composição do Antigo para o Novo Testamento para que as coisas mudassem? O que Jesus disse? Como é que ele considerou a morte? Falando sobre a história de Lázaro, né, Jesus disse assim, ó, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus falou que Lázaro estava dormindo, né, mas ele ia para despertá-lo. Disseram depois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. É porque chegaram dizendo, olha, Lázaro está muito doente e vai morrer. Aí Jesus disse para os discípulos, olha, Lázaro adormeceu, dormiu, mas eu vou para despertá-lo. Aí os discípulos, não, se ele está dormindo, então está tudo bem com ele, Senhor. Aí Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Então para Jesus a morte é como um sono. Quando você está dormindo, você não consegue saber o que está acontecendo ao redor, você não sente cheiro, você não ouve o que está acontecendo, quem está falando perto de você, você está adormecido, está praticamente sem consciência, né, enquanto você dorme. Jesus comparou a morte a isso. Quando alguém morre, ele não tem compreensão de nada que está acontecendo ao seu redor, ele não percebe a evolução do mundo, ele não percebe se estão amando ou deixando de amar ele não fica cuidando de longe. Não, a pessoa está inconsciente na sepultura, como se estivesse dormindo, né? Assim também foi como Jesus comparou a morte. Mas e aí, até quando? Pronto, a gente viu o que acontece, né? Mas e aí, qual é o problema, qual é a solução de Deus para o problema da morte? Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Palavras de Jesus, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João 5, versos 28 e 29. Olha o que diz mais Paulo agora. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe o que esse texto está querendo dizer, queridos? Que a saída que Deus programou para a morte não foi a reencarnação, não foi subir direto para o paraíso com a alma imortal, não foi direto para o inferno. A solução que Deus propiciou para o problema da morte se chama ressurreição. É somente através da ressurreição que alguém volta. E aqui o texto está dizendo que no dia da vinda de Jesus, todos aqueles que morreram crendo em Cristo, eles ressuscitarão, se levantarão do pó, se levantarão das suas sepulturas e ressuscitarão para ver Jesus voltar. Então, a resolução do problema da morte para Cristo, para a Bíblia, é a ressurreição. Nenhuma outra opção pela Bíblia é viável. Tá bom? Qual será a recompensa, então, dos que participarem da primeira ressurreição, essa que a gente mencionou? A gente já leu esse texto aqui também, né? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha só que texto interessante. Qual é a recompensa de quem vai ressuscitar na primeira ressurreição, a ressurreição dos justos? Ele receberá um corpo incorruptível e imortal. Olha quando é que a gente recebe a imortalidade. É quando Jesus volta e ressuscita os mortos ou transforma os vivos. Nenhum outro ser humano recebe imortalidade antes disso. Então não existe hoje, queridos, uma alma imortal, nem ninguém lá no paraíso curtindo a vida, nem ninguém lá no inferno queimando. Não existe, a Bíblia não dá margem para isso. Imortalidade só existe no momento da vinda de Jesus.
esse vai ser o grande presente que Jesus vai dar para os seus seguidores, a imortalidade. Tá bom, queridos? Isso acontecerá naquele grande dia que a gente já estudou, o dia da vinda de Jesus. E eu quero convidar você a refletir sobre isso, a meditar nesse tema. Você não gostaria de fazer parte desse grupo especial de pessoas que, mesmo que passem pela morte nessa vida, mas serão ressuscitados no dia da vinda de Jesus? Ou mesmo fazer parte do grupo de pessoas que estarão vivas na volta de Jesus? Queridos, eu sei que talvez eu já falei aqui para alguém que, infelizmente, está sofrendo dor do luto pela perda de alguém. E às vezes parece que saber que a pessoa está de longe olhando para nós parece ser um consolo. Mas, queridos, quer saber qual é que é o maior consolo para alguém que perdeu um ente querido? É saber que, ao invés de somente um vago cuidado à distância, Jesus prometeu que um dia, na verdade, nós nos reencontraremos com os entes queridos que perdemos. Com certeza a vinda de Jesus será o maior reencontro da história. A mãe que perdeu o filho vai reencontrá-lo. O homem que perdeu a esposa vai reencontrá-lo. O filho que perdeu os pais vai poder beijá-los de novo. Com certeza será o maior reencontro da história. Que momento maravilhoso, minha mente nem consegue imaginar tudo isso. Mas essa é a promessa que Jesus fez para nós. E você não quer fazer parte desse grupo de pessoas que estarão ali no momento da vinda de Jesus comemorando, participando desse reencontro? Eu espero que você faça parte desse grupo. Por isso eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje. E que decisão é essa? Olha assim, creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Reafirmo minha aceitação de Cristo como meu Salvador. Desejo obedecer-lhe em tudo e, por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade. Se você deseja tudo isso, nesse momento, enquanto você ouve essa música, entregue tudo para Deus. Entregue seu coração. Entregue o luto que você está sofrendo. Conte para Deus: Senhor, estou sentindo muita falta de alguém que eu já perdi. Mas eu te agradeço e creio que um dia o Senhor vai trazer de volta na tua vinda essa pessoa que morreu. Fale com Deus. Entregue-se a Ele. Decida praticar os ensinos bíblicos e com certeza essa verdade vai libertar você por completo. Ouça com atenção agora essa música que vai tocar. É a mesma aragem que levanta as folhas, a mesma paisagem da minha janela, e os muros caiados, os motores ao longe e o marchar dos ponteiros. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Existe, no entanto, um bálsamo divino que seca o meu pranto e amortece a dor. Eis que apenas dorme para logo despertar, quando enfim Cristo chamar, para levar a sua cidade, para conceder a eternidade, todos juntos outra vez. Bem-aventurados todos
que desde agora até o fim domina o Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada. Será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor, os que morreram na esperança da volta de Jesus, receberão a boa herança, partilharão de sua luz. E nós, os que ficamos, confirmemos nossa fé, pois Cristo é garantia, o reencontro certo é. Bem-aventurados todos que desde agora até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada. Será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor. Estamos de volta, queridos. Depois dessa bela música, eu convido você para nós orarmos. Para que Deus, então, aceite a nossa entrega. Feche seus olhos se for possível, vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo da Bíblia. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua Palavra nos esclarece, nos liberta da ignorância, Pai. A verdade nos liberta e nós te agradecemos por isso. Hoje fomos libertos de muitas concepções errôneas que tinham, de tradições que a gente seguia, mas neste momento a Tua Palavra chegou até nós e nos libertou, e nós somos gratos a Ti por isso. E fazemos essa oração a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não se esqueça, querido, como eu já lhe disse, sempre que tiver alguma dúvida, pode enviar para esse contato que está aparecendo na sua tela. E não se esqueça que amanhã nós temos mais um encontro para estudar a Bíblia na nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Que informação no mínimo intrigante, hein? Saber que todas as pessoas que um dia morreram irão ressuscitar. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco nessa noite e convidamos você para continuar assistindo a série. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tenham todos uma boa noite e até o próximo episódio.